Fala galera, voltando então, a gente estava trocando uma ideia aí sobre as nossas limitações, né? Ó, dentro do tópico, poder constituinte derivado reformador. Lembra que ele faz o quê? Ele faz a mudança formal da Constituição, tá? Ó, mudança formal da Constituição. Aí, ele tem alguns limites, ó, limites. Esses limites são impostos por quem? Pela nossa Constituição. O limite material, que são as cláusulas pétreas, né? O limite formal, que são as nossas, que é o regramento, né? Eu gosto de falar que é o regramento de como a gente aprova a emenda constitucional, como a gente propõe ela. E agora a gente vai falar do circunstancial. Ó, circunstancial. Esse circunstancial, você vai lembrar a palavra circunstância. É uma circunstância, tá? É uma circunstância que eu não posso mexer na Constituição. Quem traz isso para nós? A própria Constituição, beleza? A nossa Constituição ela vai trazer dizendo assim, ó, não pode mexer na Constituição se estiver sob isso. Joga na tela para mim. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Percebeu? Circunstancial, circunstância. Então, a circunstancial significa o seguinte, que não pode emendar a Constituição Federal se estiver sob estado de defesa, estado de sítio e sob intervenção federal. Pronto. Percebe que são circunstâncias, por isso que o nome é circunstancial. Ó, que tal? Hã? Ó, circunstancial. Porque é uma circunstância que eu não posso alterar a Constituição. Tranquilo? Faça isso aqui. Mas, o que é estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, né? Você só vai precisar aprofundar estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal se isso aqui tiver no seu edital. Senão não precisa. Não precisa ficar procurando sarna para se coçar, conhecimento que não é desnecessário. Não precisa, tá? O estado de defesa, só para você ter uma ideia, ele é quando a gente tem uma região ali, um período, né? Por exemplo, uma calamidade pública, tá? A Constituição fala calamidade pública. Então, se estamos diante de uma calamidade pública, pode ser decretado estado de defesa, ele é regionalizado. Estado de sítio é no caso de estado de defesa não dá conta ou uma agressão estrangeira. Intervenção federal. Intervenção federal nós tivemos duas nos últimos anos, bem conhecidas. Uma delas foi a intervenção federal do Rio de Janeiro, né, que o governo federal interviu na segurança pública do Rio de Janeiro. A outra intervenção federal que nós tivemos recentemente foi aquela após o 8 de janeiro, né, de 2022, se não me engano, que a União decretou intervenção federal sob a segurança pública do DF, após invasão do prédio do Supremo, do Planalto e do Congresso Nacional. Lembraram? Ali a intervenção federal, ali ocorreu a intervenção, o presidente vai lá e nomeia o interventor. Show de bola? Tranquilo? Perdão. Ó. E aí, nós temos uma decisão do STF bem importante. O que aconteceu? Olha só o que tinha acontecido. Em 2017,
foi 17? Deixa eu pensar, 2017. A Dilma saiu em 16, em 2017, o Temer decretou intervenção federal no Rio de Janeiro, na segurança pública, né? Na segurança pública do Rio de Janeiro. Ó, o Temer foi lá e decretou intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Se liga nisso aqui para você entender. Aí, estava sendo discutido em 2017 a reforma trabalhista, tá? Eu sempre falo isso em aulas, espero que um dia chegue nele. Um dos melhores presidentes que esse país já teve se chama Michel Temer. Um dos melhores presidentes. Um que teve coragem de botar uns bagulho para rodar. Por que que o Temer fez um serviço bem feito? Porque o acordo deles, quando eles tiraram a Dilma, foi ele não concorrer à reeleição. Então, quando o presidente não pensa em reeleição, ele toca para fuder e deixa o pau torar. Agora, se ele está pensando em reeleição, ele fica o tempo todo só agradando, aí não faz porra nenhuma. Então, minha opinião, tinha que acabar com essa bosta de reeleição, mete o mandato presidencial para 6 anos e acaba com reeleição. Pronto. E deixa que se foda o mundo aí, sacou? Mas a minha opinião não vale pra porra nenhuma, não cai no concurso. Ó. Então, em 2017, o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal. E bem quando eles iam conversar sobre a reforma trabalhista, para aprovar umas emendas constitucionais de reforma trabalhista, o que o Temer queria fazer? Ele falou assim, o Temer é um dos maiores constitucionalistas que existe no Brasil. O Temer estava na Assembleia Constituinte, foi um dos caras que ajudou a escrever a Constituição. Ele falou o seguinte, então o que eu vou fazer? Eu cancelo a intervenção federal, vocês aprovam a PEC e depois eu decreto de novo. Cara, todos os juristas ficaram de cabelo em pé. Não, não pode fazer isso. Tá? Ou encerra de vez ou espera acabar a intervenção. Ele esperou acabar. A intervenção federal no Rio de Janeiro ficou por 6 meses. Tá? Então, olha que interessante essa decisão do STF aqui para vocês entenderem. Tá? Atos deliberativos de discussão, votação da proposta, se em curso, deve ficar suspenso. Mas a tramitação pode ocorrer, a apresentação da PEC, colhimento de assinaturas, etc. Então, o que não pode acontecer durante o estado de defesa, estado de sítio de intervenção federal? Os atos deliberativos. O que é? A discussão e a votação da PEC, isso suspende. Mas eu posso apresentar a PEC? Pode. Posso colher as assinaturas de 1/3 dos membros da Câmara, 1/3 dos membros do Senado? Pode, sem problema nenhum, tá? Então, durante esse período, essa circunstância, né, que nós temos, não podemos aprovar nada. Show de bola? Limitação circunstancial. Agora, eu vou aproveitar o embalo para a gente já zerar os limites impostos e vou falar para vocês das limitações temporais. Eu deixo ela por último sempre, por quê? Porque as bancas vão te perguntar, tá? Ó, limitação temporal. A limitação temporal você já vai escrever assim, ó. Não vale no Brasil. Escreve e eu tenho certeza que você vai errar a questão ainda. Tranquilo, tá tudo certo. Pode errar mesmo, a hora de errar é agora. A limitação temporal, ela é o seguinte. Ela não vale no Brasil. A única vez que apareceu uma limitação temporal no Brasil foi na Constituição de 1824, a nossa Constituição histórica, né? A fundacional. Funcionava assim. Promulgou a Constituição, na verdade foi outorgada, né? Outorgou a Constituição e dentro da Constituição, dentro do seu artigo 174 da Constituição de 24, falava-se o seguinte: por 4 anos não pode alterar essa Constituição. Então a limitação temporal é o período que o Constituinte falou o seguinte, não pode mexer nessa Constituição. Isso não vale no Brasil. Por quê? Que dia que a Constituição foi promulgada? Vocês lembram? A nossa Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88.
Se no dia 6 de outubro alguém quisesse apresentar uma PEC, o presidente da República quisesse apresentar uma PEC, ele poderia, sem problemas. Por quê? Porque não tem limitação temporal dentro da nossa Constituição, tá? Não tem essa limitação temporal aí dentro da nossa Constituição. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então, mais um bloco para conta. Tamo junto, forte abraço e até mais.